Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu quero trazer para vocês um exercício muito diferente. É mais uma daquelas novidades que a Mai traz da gringa para vocês aqui no Brasil, em língua portuguesa. Bom, esse exercício é chamado o exercício do sonho e ele foi ensinado por Sete. Lembra do livro Sete Fala, a Eterna Validade da Alma? Sete é uma consciência, uma personalidade energética, como ele mesmo se define, que foi canalizada através da autora Jane Roberts na década de 60 e iniciozinho da década de 70. Eu já falei para vocês aqui do livro Sete Fala, a Eterna Validade da Alma. Nós fizemos até uma semana de estudos, de lives aqui no canal, que agora as lives estão disponíveis no portal do Alquimista dos alunos do Caibalion. Bom, gente, esse exercício, ele não está no livro Sete Fala, a Eterna Validade da Alma. Esse exercício, eu vou contar para vocês aonde que eu encontrei esse exercício e eu nunca tinha ouvido falar desse exercício. Então, estou trazendo uma novidade aqui para vocês. Como vocês já sabem, eu estudo muito conteúdo em inglês, porque ali conteúdo em inglês tem muito mais do que em português somente. Então, abre um leque bem maior de possibilidades quando a gente consegue ter acesso a esse conteúdo em inglês também. E eu vou estudando, traduzindo e trazendo para vocês aqui na medida do possível. E esse exercício, na verdade, eu digo que foi o próprio Sete que trouxe até mim. E eu vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência com esse exercício e ensinar. Então, eu estava ali falando muito, lendo muito o livro, eu estava estudando muito sobre essa consciência Sete, e porque é um livro, os estudos de Sete são estudos que realmente expandem a nossa consciência. E lá na década de 60, quando a Jane Roberts ela começou a canalizar Sete, ela tinha uma, digamos assim, uma espécie de escola que acontecia na sala da casa dela, uma vez por semana, e tinham pessoas até bem famosas que frequentavam. Dessas pessoas bem conhecidas, por exemplo, teve o criador dos Muppets, que é aquele desenho, os Muppets Babies. O criador, antes até mesmo ali dele criar, ele já estava ali como aluno da Jane Roberts, de Sete, na verdade, e também o Robert Monroe, que é o fundador do Instituto Monroe, que é um instituto extremamente sério, respeitado lá nos Estados Unidos, já com muitos anos na área do estudo da consciência, do que é consciência. Para você ter uma ideia, o Instituto Monroe, ele tem um programa que acontece anualmente, somente 25 pessoas podem participar e é uma vez ao ano que acontece. E nesse programa existem cientificamente, né, experimentos científicos com as pessoas sobre consciência, onde elas têm experiências fora do corpo e tudo mais, com sons binaurais. E nesse instituto tem como professor, nesse instituto, o cientista Tom Campbell, autor da trilogia My Big Toe. Ele também tem muitos vídeos no próprio canal dele no YouTube em inglês, dele dando aulas nesse Instituto Monroe. E também tem o William Billman, que eu conheci há pouco tempo, estou realmente gostando muito do trabalho dele. Infelizmente não tem em português o trabalho do William, mas no YouTube dele, no canal dele, todos esses canais que eu estou me referindo aqui, o que tiver, ainda que seja só em inglês, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês, tá? Porque aí, se você entender inglês, você já vai poder ter acesso a esse material também, né? Então, William Billman, ele é professor no Instituto Monroe também. Por que eu estou falando isso? Estou falando porque realmente o livro Sete Fala, não só o livro Sete Fala, mas tem uma série de materiais escritos ali por Sete,
que impulsionaram, que alavancaram o estudo da expansão de consciência, o estudo do que é consciência. Porque realmente, quando as pessoas pegavam para ler o conteúdo, elas ficavam assim maravilhadas. E hoje a própria ciência tem comprovado através da física quântica e de estudos e experimentos no campo do que é consciência, tem comprovado muitas coisas que o livro narra. Então, é realmente um livro de expansão de consciência, é um material de expansão de consciência. Então, gente, eu estava ali estudando muito material do SET e eu não só leio o livro, mas tem muito material gratuito do SET em inglês. Não está traduzido ainda, mas eu estava ali pesquisando, estudando e veio até mim um vídeo, um trechozinho até da voz da Jane, SET sendo canalizada através da voz da Jane, ela falando esse exercício e ensinando para a classe dela esse exercício do sonho. Como é esse exercício do sonho? Então, eu vou te contar agora como que é esse exercício do sonho, gente. Bom, esse exercício funciona assim. Eu até anotei aqui para eu não me esquecer. 7 diz assim: durante a semana, antes de você dormir, você vai colocar a intenção. Você vai dizer a si mesmo: eu desejo ter um sonho verdadeiro que virá dos portões de Horn. Eu vou pedir para deixar escrito aqui e você anota. Se você quiser fazer esse exercício, você já anota. Então, você vai escrever o quê? Eu decido ter um sonho verdadeiro que virá dos portões de Horn. Horn em inglês é chifre. Vou já explicar para vocês. Em inglês, Seth usa a expressão the gates of Horn. The gates of Horn, que significa os portões de chifre. O que quer dizer isso? Quando Seth ensinou isso, ele não quis dizer o que significava. Ele disse: eu não vou dizer para vocês o que significa isso. Vocês só confiam em mim e falem isso antes de dormir por uma semana. Eu decido ter um sonho verdadeiro que virá dos portões de Horn. Gente, é meio louco, sabe? Eu fiquei assim, mas como? Como assim? Né? E aí ele continua dizendo, esta é uma sugestão antiga dos antigos egípcios. Essa é uma sugestão dos antigos egípcios. Então, estou lendo em inglês e já traduzindo para vocês. Então, é uma sugestão dos antigos egípcios. Ele fala assim, esse sonho vai harmonizar as suas porções do seu ser. Todas as porções do seu ser. Esse tipo de sonho que você terá pedindo fazendo esse exercício, e o sonho que vier vai te ajudar a harmonizar todas as porções do seu ser. Por que ele fala porções do seu ser? Ele fala porque nós não somos só esse corpo físico. Na verdade, esse corpo físico nem é o que nós somos, né? Nós não somos somente esse personagem, nós temos outros aspectos. Lembra que eu já falei que nós temos pelo menos 3 aspectos aí, né? O aspecto todo, o aspecto centelha ou eu superior e o nosso aspecto personalidade, enfim, esse ego que vive essa experiência temporariamente humana. Então, ele diz que esse exercício vai te ajudar a harmonizar suas partes. E ele fala ainda que esse exercício também ele é bom para te ajudar a reconhecer algumas das suas crenças. Ele vai te ajudar a reconhecer algumas das suas crenças, ou seja, coisas que você nem sabe que você acredita, coisas que você nem sabe que estão alojadas no seu subconsciente, no seu inconsciente, e que essas crenças alojadas no seu subconsciente ou inconsciente podem estar te impedindo de expandir a sua consciência. Porque, como diz o próprio Dr. Tom Campbell, o William Billman também, do Instituto Monroe, eles dizem que a crença é algo que limita muito a gente. Porque se você já diz, não, isso é isso, eu acredito que é isso,
Pronto, você elimina as infinitas possibilidades e diz, eu fico com essa possibilidade e fecho a porta para todas as outras. Então, às vezes a gente acredita que não, eu sou mente aberta, eu penso fora da caixa, mãe. Eu não tenho crenças limitantes. Mas às vezes a gente tem crença limitante que nem sabe, que está lá no nosso inconsciente, que foi colocada lá há muitos anos e que a gente nem reconhece. Então, o 7 fala que esse sonho, esse exercício do sonho, vai te ajudar a reconhecer essas crenças que podem estar no teu inconsciente, que podem estar te impedindo de harmonizar as tuas partes, né? E o terceiro benefício desse exercício é que vai recarregar o seu ser como energia. Então vai te recarregar, vai recarregar o teu ser como energia. Esse é o terceiro benefício desse exercício do sonho verdadeiro que virá dos portões de Horn, que é os portões de chifre. Eu vou explicar melhor o que significa isso. Então, esse exercício te ajuda a harmonizar as suas partes, todas as partes do seu ser, ajuda você a reconhecer crenças limitantes que podem estar no teu inconsciente te impedindo de crescer e também vai ajudar a recarregar as suas energias, encher o teu ser de energia que flui diretamente da fonte. Então, gente, eu fiz esse exercício exatamente como o 7 ensina. Não fui pesquisar o que significava esse negócio de portões de Horn ou portões de chifre. E eu confesso que a gente fica ali meio, né, tipo, portões de chifre, o que é isso? Vai que eu tenho um pesadelo. Eu fiquei pensando disso. Mas como eu já deixei o medo para trás, eu sou muito, eu quero muito expandir, eu fiz o exercício antes de dormir e falei, eu desejo ter, eu decido ter um sonho verdadeiro que virá dos portões de Horn. Aí eu dizia, como o 7 falou. Eu completava assim, né? Como o 7 falou. E aí, gente, né, na noite em que eu falei isso, eu realmente tive um sonho. Na verdade, eu tive 2 sonhos. E nesses 2 sonhos aconteceu que 2 crenças inconscientes que eu ainda tinha apareceram no meu sonho. E foi um sonho um pouco desconfortante para mim, porque eu tive que encarar, né, aquilo que eu ainda achava que eu já tinha deixado para trás, mas que ainda estava ativo no meu inconsciente. E aí eu tive que encarar aquilo e aí eu me senti um pouco desconfortável. Foram 2 sonhos em um. Numa noite só eu tive esses 2 sonhos. E quando eu me acordei assim realmente assim, como se minhas carnes estivessem todas se tremendo, bastante energizada e o meu coração batendo muito forte, forte, forte. E eu disse, nossa, eu não sabia que eu ainda tinha esse tipo de pensamento. Aí essas 2 crenças desses 2 sonhos que eu tive, que esses 2 sonhos me mostraram, eu vi que eu tinha que organizar. Então, claro, eu tomei a atitude que eu precisava, comecei a reconhecer. Só o fato de você reconhecer que você tem uma crença limitante já tira a força dessa crença sobre você. Então, eu reconheci, eu falei, eu escolho deixar ir, eu não penso mais assim e tal, enfim. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Só que você tem que ficar uma semana falando isso, porque pode ser que no primeiro dia não aconteça nada, no segundo talvez não, pode ser que aconteça só no terceiro. E aí eu fiquei muito curiosa para saber o que realmente eram esses portões de Horn, né? O Gates of Horn. Eu fiquei muito curiosa e eu fui pesquisar, não aguentei. Fui pesquisar na internet, no Google, nosso oráculo, né? Google. Fui lá e googlei, né? The Gates of Horn. Eu coloquei assim em inglês e eu encontrei um monte de relato sobre esse exercício. Encontrei no YouTube, encontrei também em sites e blogs se referindo a esse exercício que 7 ensinou, e eu encontrei o texto da narração de 7 ensinando essa aula e encontrei um artigo escrito pelo próprio um dos alunos que esteve presente nessa aula em que 7 ensinou esse exercício.
E aí eu encontrei vários relatos, pessoas que disseram que ao fazer esse exercício tiveram experiências fora do corpo, outras tiveram visões durante noturnas, outros tiveram durante o dia visões, e enfim, cada pessoa teve uma experiência transcendental diferente. E aí eu fui pesquisar o que significava isso, porque Seth diz que esse exercício dos portões de Horn, né, um sonho verdadeiro, a true dream from the gates of Horn, um sonho verdadeiro dos portões de Horn, que é dos portões de chifre. E aí eu fui pesquisar, porque ele disse que isso vem dos antigos egípcios. E vocês sabem, filosofia hermética ali, né, berço da civilização, Hermes Trismegisto, tem tudo a ver com o Egito. E aí eu fiquei assim pensando, o que será? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que existia uma tradição egípcia muito, 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 muito antiga, milenar, em que se dizia no Antigo Egito que quando um sonho era verdadeiro, ele vinha dos portões de Horn, que eram os portões de chifre. Eu vou até pedir para colocar a imagem aqui que eu encontrei na internet gringa, ilustrando esses portões de Horn, que é como se fossem 2 chifres assim. E você tem que entender que, pelo menos naquela época, não na nossa cultura aqui judaico-cristã, mas naquela época, o chifre ele era símbolo de poder. Ele representava o poder, a autoridade, a verdade. Então, sempre que se imaginavam, por exemplo, um animal com chifre grande, é um animal imponente, é um animal forte, é um animal que tem autoridade, que é verdadeiro. Então, até mesmo lá, quando você vê lá em Apocalipse, na Bíblia, quando fala tudo simbólico, quando fala que um monstro com 7 cabeças surgiu do mar, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres e tal, em cada cabeça tinha um chifre, mas tinha uma cabeça que tinha mais de um chifre. Ou seja, o que significa isso? Pode ser nações com muito poder e o chifre representando o poder que cada uma daquelas cabeças tem, entende? Então, o chifre ele representa o poder, a autoridade para os povos antigos. E então, no antigo povo egípcio, se dizia que quando um sonho era verdadeiro, quando o sonho era revelador, ele vinha dos portões de Horn, né, que é os portões de chifre. Agora, quando o sonho era mentiroso, ele vinha dos portões de Ivory. Ivory, que é marfim, dos portões de marfim. Então, se um sonho era mentiroso, ele vinha dos portões de marfim. E se um sonho era verdadeiro, ele vinha dos portões de Horn ou portões de chifre. Então, digamos assim que isso era meio que uma lenda, um costume, um ritual dos antigos egípcios. Só que quando Seth ensina isso, ele diz que não é que os outros sonhos não sejam verdadeiros, mas quando você diz que você quer ter um sonho verdadeiro, dos portões de Horn, você está dizendo que você quer ver a verdade. Você quer ver a verdade que te liberta. Você quer realmente olhar as tuas crenças nos olhos, encarar os teus medos e realmente ver a verdade. É isso que quer dizer. Então, quando a gente vê a verdade, uma das coisas que acontece é que a nossa visão, posso dizer espiritual, ela se abre. Você começa a ver além do mundo físico, porque o mundo físico não é a verdade absoluta. O mundo físico não é a verdade substancial. O mundo físico não chega nem a 1% de tudo que existe. Então, se o nosso foco está só no mundo físico, nós estamos faltando com a verdade, faltando com a nossa verdade. Estamos vendo somente uma pequena porcentagem da verdade. Nós não estamos vendo o mundo além do mundo físico. Então, quando a gente faz esse exercício, uma das coisas que acontece é que a gente expande a nossa visão. E Seth explica também que durante a semana você pode ficar mais suscetível a realmente abrir, a expandir sua visão das coisas não físicas. E aí ele explica assim que o mundo não físico, ele acontece junto com o mundo físico. Ele está aqui, não está separado numa dimensão distante, a 4 anos-luz da Terra, não está. Está aqui junto com a gente, acontecendo ao mesmo tempo. Aí ele fala assim que às vezes vem um pensamento que você não sabe de onde
onde veio e você ignora. Às vezes você vê algo, passa alguma coisa assim, digamos, sei lá, um vulto, uma luz, uma coisa que você acha que você viu, você olha e você diz assim, não, deve ser coisa da minha cabeça. Ele diz, não, não é coisa da sua cabeça, você ignora, mas você está vendo além da matéria, você está vendo um mundo não físico e você está expandindo a sua visão e expandindo a sua consciência. E isso pode acontecer durante o dia, quando você está distraído, principalmente na visão periférica. Os Abraham também falam muito sobre isso. E uma das pessoas também que fala bastante sobre isso é o próprio Dr. Tom Campbell, que fala que estava assistindo alguns vídeos do canal dele em inglês, e ele estava falando que, principalmente do Instituto Monroe, onde ele dá palestras, ele fala que hoje ele não precisa pegar, sentar, meditar para ele sair do corpo. Não, hoje a visão dele é totalmente aberta. Totalmente aberta. Ele está aqui, ele está vendo o mundo físico e o mundo não físico ao mesmo tempo acontecendo e ele acha normal. Por exemplo, ele vê uma pessoa física aqui e do outro lado ele está vendo uma pessoa não física e para ele é normal. Porque já são mais de 30 anos, sabe, fazendo essas experiências e convivendo e entendendo como que funciona o universo. Ele tem a visão do macro, não do micro igual a gente, né? Então, esse exercício 7 convida a gente para ter essa visão maior do macro e, enfim. E o que aconteceu comigo? Além desse sonho que eu tive, eu comecei a meio que não dormir mais. Eu acordava às 4 da manhã, estava acordando 4 da manhã, sem sono, com fome, aí eu ia, tomava um mingau, alguma coisa e ficava sem sono, ficava sentada na sala, na penumbra e ali assim meio pensando nisso tudo e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, será que eu vou ver alguma coisa? Toda ansiosa. E aí eu entendi que quando a gente vê, não é que a gente vê no mundo físico, nos nossos olhos físicos, a gente vê nos nossos olhos mentais as coisas acontecendo. Aí quando eu fui para a cozinha, que eu estava preparando meu mingau, eu olhei para a sala e meio que veio como se fosse um pensamento de uma coruja bem grande, assim, metade do meu tamanho, uma coruja gigante, toda colorida, toda cheia de cores, bem bonita. E ela estava em pé na sala e eu olhei e eu falei assim, ai, deve ser minha cabeça com esse negócio que eu estou estudando muito. Aí eu fiquei pensando, sabe? Aí depois eu achei o texto de Sete falando exatamente isso, que quando a gente vê as coisas, a gente diz assim, deve ser coisa da minha cabeça. Aí, outra coisa que eu comecei a perceber muito nessa semana que eu fiz esse exercício é que eu começava a ver assim pontinhos de luz assim, sabe? Aí sumia. Aí eu dizia, será que eu vi mesmo? A gente duvida do que a gente vê, sabe? Aí eu comecei a ver em momentos diferentes, deitada na cama à tarde, após o almoço, aí passava um ponto de luz assim, sabe? Aí eu dizia, aí sumia, eu dizia, nossa, parece um vagalumezinho, sabe? Um ponto de luz. Aí eu via isso passando, às vezes perto de mim, às vezes só aquele ponto de luz solitário passando. Eu disse, eu estou vendo alguma coisa, né? Então, assim, esse exercício, ele abre a nossa perspectiva para isso. E, enfim, eu tive também uma experiência. Eu estava, nessa semana que eu fiz esse exercício, eu estava no banheiro, tomando banho. Uma das coisas que eu faço muito, que me conecta muito com a minha centelha, exercício do bem-estar, a água morninha caindo ali no meu corpo. E eu ponho uma música, geralmente uma música romântica. Eu gosto das músicas do Ed Sheeran, que eu gosto muito dele, e aí eu estava ouvindo lá a música, porque eu fico assim meio que num romance com a minha centelha divina, com o meu eu superior, sabe? Com a divindade em mim. E procurando não pensar, apenas sentir, escanear todo o meu corpo, sentir a água caindo no meu corpo, sentir o cheirinho do sabão, e apenas viver o momento presente. E eu comecei a me sentir muito envolvida por uma energia de muito amor, e, sabe, eu me abraçava e eu, sabe, sentia muito, muito envolvida por uma energia de muito amor. E aí, de repente, uma hora que eu estava assim, ali, né, ouvindo a música e pensando assim no meu romance com a minha centelha e apenas sentindo no momento presente a água no meu corpo, enfim. Aí, quando eu abri o olho, gente, eu vi os pontinhos de luz, só que eram muitos, 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 muitos ao meu redor. Eram como se fossem
como se fosse purpurina glitter, só que os grãozinhos do glitter são muito pequenos. Esses grãos eram maiores, era como se fossem pequenos vagalumes assim, prateados, uma luz branca prateada assim, vários assim, sabe, gente? Eu não sei explicar, como se fosse uma purpurina de luz assim, ao redor assim. Logo que eu olhei, eu imaginei assim, eu pensei, será que é tipo as gotas da água, a luz batendo nas gotas da água que está fazendo isso? Mas aí eu fui olhando, fechei mais meu olho assim, eu dizia, não, eu tô vendo mesmo. E, gente, uma vontade de rir tão grande veio em mim, eu não sei porquê, eu comecei a rir. Eu ri tanto vendo aquilo, ri muito de doer a barriga e me sentindo muito feliz, com uma energia maravilhosa me envolvendo naquele momento. E eu fiquei assim, eu disse, eu tô vendo além da matéria. Aí eu comecei a me desesperar muito no sentido de felicidade extrema. E aí sumiu, o negócio sumiu rápido. Aí eu, poxa, era para eu ter apenas observado, não ficado muito eufórica, sabe? Não muito desesperada, porque quando a gente trata algo como não sendo normal, aí aquilo some, né? Você tem que apenas observar. Normal, que nem o Dr. Tom Campbell fala que é normal, ele tá ali, ele vê, tá normal. Tem muitas pessoas que vivem assim, com a visão aberta, gente, que para elas estão aqui, tá normal. Tem um vivo aqui, tem outro ali que é invisível, que está lá em pé também. Vê os dois mundos. Outro também que tem essa experiência é o William Billman, que eu falei para vocês do Instituto Monroe, que há mais de 45 anos que ele estuda e que ele pratica a questão da projeção, da experiência fora do corpo, e que ele diz que esse corpo físico é apenas temporário, é passageiro. O mundo que realmente existe é um mundo invisível. Então, ele fala muito sobre isso, o William Billman. Como eu já falei, vou deixar aqui o link para quem souber inglês, quiser assistir o material deles, também pode assistir. Bom, para mim foi isso que aconteceu fazendo esse exercício dos portões de Horn, que Seth ensinou. Realmente abriu bastante a minha visão. Até hoje, até agora, eu fico vendo os pontinhos de luz passando e eu já não fico desesperada, porque eu já vejo tanto que já está normal, já está ficando normal. E assim, gente, não é uma coisa que você é melhor, superior, mais espiritualizado que o outro. Não, gente, isso é normal. Nosso mundo físico é que é o anormal. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que o sobrenatural é natural. A Helena Blavatsky era outra que vivia nos dois mundos natural. Ela estava aqui nesse mundo físico, mas ela, ao mesmo tempo, ela estava no mundo também invisível, o mundo além da matéria, tranquilo, normal para ela. Né? Não é que você tem superpoderes, isso está disponível para todos nós, só que quem abre a sua visão para isso? Quem deixa as crenças limitantes? É por isso que o exercício que Seth propõe, ele vai tirar as tuas crenças limitantes, vai te mostrar as tuas crenças limitantes, que te impedem de ver além do mundo físico. Né, que te impedem de expandir sua consciência. A expansão de consciência, ela vai naturalmente levar qualquer pessoa a essa verdade de que o mundo físico não é a verdade absoluta, não é a única realidade que existe. E quando você expande sua consciência o suficiente, você começa a ter mais acesso ao mundo invisível, que é a origem de todos nós. Tá? Então, minhas centelhas queridas, eu tenho certeza que esse exercício, se você fizer, vai trazer algum resultado na sua vida. Talvez você não vai sentir no primeiro ou no segundo, talvez vai ter mais comentários aqui nesse vídeo depois, que esse vídeo de uma semana, 2 que ele foi lançado. Então, eu quero te dizer, faz esse exercício se você quiser fazer, e se você tiver algum resultado com ele, volta nesse vídeo e comenta o que aconteceu com você, porque eu tenho certeza que vai ser ótima essa troca entre nós, tá bom? Então é isso, grande beijo da minha centelha para a sua. Até mais!